Olá, gente, tudo bom? Espero que todos estejam bem no dia de hoje. Estou aqui trazendo uma sequência de aulas desse livro aqui, né? Curso sobre Spinoza, de Gilles Deleuze. E hoje eu venho trazendo a penúltima aula desse livro. É um livro que considero muito importante, né? Pelo menos para mim. E hoje eu venho trazendo a aula do dia 17 de março de 1981, que o Deleuze deu, né, sobre Spinoza, que é a aula Imortalidade e Eternidade. Ok? Bem, como eu venho seguindo aqui uma sequência de aulas sobre esse livro, essa aula que eu vou dar, que eu venho trazendo hoje, é importante ter assistido as outras aulas, né? Porque é um conhecimento acumulado que é importante ter para compreender, né? Compreender essa aula de hoje. E a aula que eu venho trazendo se remete, né, à primeira aula desse livro, né, que eu trouxe, tá aqui no meu canal, né? Eu não gravei numa sequência uma atrás da outra, mas está no meu canal a primeira aula, porque nessa aula Deleuze vai tratar dos 3 gêneros de conhecimentos, certo? E ele vai tratar dos 3 gêneros de conhecimento e fazer uma relação com as 3 dimensões da individualidade que eu expliquei na aula passada, né? Então seria importante dar uma olhada nessa aula passada e na primeira aula que eu trouxe do Deleuze, né, nesse livro, certo? Então, ele vai falar que os 3 gêneros de conhecimento estão em relação com as 3 dimensões da individualidade, né? Então, assim, nas 3 dimensões da individualidade, na primeira dimensão é a seguinte: nós somos compostos, né, os corpos são compostos de uma infinidade de partes extensivas, um conjunto infinito de partes extensivas, né, composto ao infinito. Isso nós tratamos na aula passada. E a segunda dimensão é que o conjunto infinito dessas partes extensivas, né, estão em relação umas com as outras, dos corpos. Né? Os conjuntos infinitos das partes extensivas estão em relação, né, os corpos estão em relação. Né? Cada conjunto infinito de partes extensivas de cada corpo estão em relação, certo? E essas partes, elas me caracterizam, certo? E estão em movimento e repouso, né? Essas partes extensivas me caracterizam e estão em movimento e repouso. Tudo certo? E a terceira dimensão né, da individualidade diz o seguinte: essas relações, essas relações, né, essas características não fazem mais do que expressar um grau de potência, certo? Um grau de potência da minha essência singular. Isso também eu tratei na aula passada, ok? Então ele vai dizer que corresponde, né, os 3 gêneros de conhecimento com as 3 dimensões da individualidade. Mas corresponde por quê? Né? Então vamos lá. O primeiro gênero de conhecimento, já vimos na primeira aula, que é o conjunto, certo? É um conjunto das ideias inadequadas, dos afetos, paixões, das afecções passivas, ok? São afecções passivas onde derivam ideias inadequadas, signos equívocos, ok? Então, enquanto temos partes extensivas, estamos
de certa forma, condenados a ter ideias inadequadas. Por quê? Porque os corpos, eles não têm interioridade, né? Para Spinoza, não tem interioridade. Eles são sempre determinados de fora, né? Nessas relações entre os corpos, uns com os outros. É sempre sobre uma relação que as partes, né, me pertencem e pertencem a outros corpos e estão em relação. Então, como não temos interioridade, somos nossas partes extensivas que estão em relação umas com as outras, né? Então, estamos, não diria condenados, mas a mercê desses afetos, paixões, né? E das ideias inadequadas, estamos a mercê disso, né? Quando as partes extensivas, esses conjuntos de partes extensivos, né, tomam outra relação com outro corpo, é a morte, né? Aquele exemplo, assim, quando, por exemplo, eu como uma carne, as partes extensivas da carne, elas deixam de efetuar as relações e eu me aproprio do corpo, né? Então isso é a morte. Ou então quando o meu corpo ele deixa de realizar essas relações que me caracterizam, eu morro, então os vermes comerão o meu corpo, né? Quando me aproprio das partes sensíveis de outro corpo, numa relação comigo, quer dizer que me alimento dele, né? Então, Deleuze vai dizer isso. Esse regime das partes exteriores umas com as outras não cessam de reagir e de variar. Isso é o que já vimos isso no primeiro grau no primeiro gênero de conhecimento, né? Porque há sempre uma variação, certo? Um regime de variação que ocasionam ideias inadequadas, percepções confusas, afetos, paixões nessas interações e acabam decorrendo essas ideias inadequadas. Então, crio percepções sobre mim mesmo e percepções exteriores, né, que podem ser percepções inadequadas, ok? Por exemplo, eu tenho um encontro e algo eu vou dizer que é bom, né? E depois eu tenho outro encontro e vou dizer que algo é mal. Então, estou sempre nessa variação das ideias inadequadas, ok? Se algo me convém, então é bom. Se algo não me convém, é mal. Então, eu fico nas variações das paixões o tempo todo, certo? Por quê? Porque eu sou composto de afinidade de partes extensivas que estão em relações e criam percepções inadequadas. Isso aí corresponde ao primeiro gênero de conhecimento, certo? E a primeira dimensão da individualidade. Nesse sentido, estaríamos condenados ao inadequado, pois é um mundo confuso, né? Com enorme variação. Entretanto, Spinoza vai dizer que existe um segundo gênero de conhecimento, certo? Que é o conhecimento das relações, que é o conhecimento das composições e decomposições, certo? É um conhecimento dos efeitos, que decorre dos encontros. Então, aqui é um conhecimento adequado das composições, certo? Que faz que eleva o sujeito a uma espécie de compreensão, que não fica mais à mercê dos afetos, paixões, né? Dos encontros, não. Você, nesse momento, tem alguma compreensão, certo? E aí, o Deleuze ele traz um exemplo aqui, né? Que é o seguinte: eu sei nadar, eu sei surfar, certo? Eu não estou mais à mercê dos encontros com a onda, né? O segundo gênero de conhecimento é uma conquista que você tem em relação às relações. Mas assim, se eu não sei nadar, eu estou no primeiro gênero de conhecimento e entro no mar, ou se eu não sei surfar e eu vou surfar ou entro no mar e não sei nadar, eu posso levar um caldo, né? Eu vou ser jogado para lá e para cá pelas ondas e posso até morrer
afogado, né? E eu vou entrar... Por quê? Porque eu vou sentir o efeito dos choques, né? Dos choques das ondas do corpo, do mar, né? Digamos, com o meu corpo, e eu serei, né? Sacudido. E aí eu posso me lamentar, né? Eu posso reclamar do mar, certo? Porque eu fui golpeado, né? E aí o primeiro gênero de conhecimento, certo? Mas quando eu sei nadar, né? Eu sei surfar, eu tenho um saber fazer. Eu me elevei ao segundo gênero de conhecimento. Eu sei compor relações com o mar, né? Com a onda. Eu tenho uma habilidade que me permite a isso. Então aí tem uma arte. Né? O segundo gênero de conhecimento é uma arte, certo? E aí o Deleuze vai dizer que no amor é a mesma coisa, certo? Podemos ficar só no primeiro gênero de conhecimento, né? Que vai nas relações de composições e decomposições, e que são nas relações dos encontros das partes extensivas, né? Ou um amor do primeiro gênero de conhecimento, onde há uma espécie de composições das partes, né? Isso eu também tratei em uma aula passada, né? Uma das aulas que eu dei, eu tratei sobre essa questão que o Deleuze ele traz, né? Já o terceiro gênero de conhecimento é o conhecimento intuitivo. É o que vai além das relações de composições e decomposições. E não se trata só de conhecer as relações, ok? É aquilo que vai alcançar exatamente as essências. Que as essências é o que se exprime nas relações, né? As relações dependem das essências. Então, as relações são minhas, exprimem minha essência. É minha essência e é um grau de potência. É um conhecimento dos graus de potência das essências singulares, né? Dos outros, né? Dos outros corpos. Que cada corpo, né? Tem uma essência singular. Eu já tratei disso. E no decorrer dessa aula vai ficar mais... espero que fique mais... seja mais compreendido, né? Então, os gêneros de conhecimento, na realidade, são maneiras de viver, né? O Deleuze vai dizer, né? E todo indivíduo é composto das 3 dimensões da individualidade. Mas, entretanto, né, Deleuze vai dizer que tem pessoas que nunca saíram no primeiro gênero de conhecimento, elas estão sempre no primeiro gênero de conhecimento, né? Cada indivíduo tem as 3 dimensões, mas não é o mesmo que tem as 3 dimensões da individualidade, mas não é o mesmo que ter os 3 gêneros de conhecimento. Ele pode, o indivíduo, né, pode muito bem ficar apenas no primeiro gênero de conhecimento e não subir ao segundo, nem ao terceiro. E também não é uma hierarquia, é assim, podemos viver só no primeiro, mas podemos por alguns momentos estar no primeiro, no segundo e alcançar o terceiro, ou do primeiro para o terceiro, né? Ok? Mas tem indivíduos que ficam só no primeiro gênero de conhecimento. Mas tratando essa questão da essência e da existência, Deleuze vai dizer, ele tem aqui uma pergunta: as essências podem se destruir? Ele pergunta, o que é o ódio? O que é essa espécie de oposição de um corpo sobre o outro, de um indivíduo sobre o outro, certo? O que é essa relação de oposição, de ódio, de destruição? E aí Deleuze vai dizer que ele foi em Spinoza e encontrou, né, uma parte no livro 4 da Ética que o incomodou bastante, né? Um trecho que diz o seguinte: não há nenhuma coisa singular na natureza que não tenha uma outra mais potente e mais forte. Não há nenhuma potência, não há última potência, porque a última potência é a natureza inteira. Há sempre um grau de potência superior e há uma infinidade de graus de potência, pois o infinito está sempre em ato. E acrescenta Spinoza, né? Spinoza acrescenta: não há nenhuma coisa singular na natureza que não tenha uma outra mais potente, mais forte. Mas sendo dado uma coisa qualquer, há uma outra mais potente que pode destruir a primeira.
E aí Deus se incomodou muito, ele diz, né, na aula dele, com esse trecho, né, da Ética, no livro 4, porque ele vai dizer que está dizendo que a essência pode ser destruída por outra essência, né, mais potente. E se é assim, se as essências podem se destruir, então não há um segundo gênero, um segundo e um terceiro gênero de conhecimento, né? E aí seria um desastre o pensamento de Spinoza, ele vai dizer, porque é como se tudo caísse para o primeiro gênero de conhecimento, onde existe essas composições, decomposições, né? E aí ele vai dizer que o espinosismo ele decai, né? Cai tudo, né? Como é que você poderia ter um conhecimento adequado das essências, um terceiro gênero de conhecimento, se você cai nessa relação, certo? E aí, o Spinoza, no livro 5, né, no Escolho, ele explica, né, o axioma 4, né, o axioma que está no quarto livro, ele vai explicar no quinto livro. Então, o axioma da quarta parte concerne, ele vai dizer, o axioma da quarta parte concerne as coisas singulares enquanto consideradas em relação a um certo tempo e um certo lugar. E disso, creio que ninguém duvida, né? Então, a criatura ainda diz, né? E disso, creio que ninguém duvida. Bom, aí Deleuze vai explicar o que isso quer dizer, né? A respeito dessa questão. É o seguinte, uma essência só pode se opor a outra essência, né? E destruí-la se considerar essa relação, né? Essas coisas em relação em um certo tempo e lugar. Então, falar em tempo e lugar está remetendo necessariamente à existência, ok? Então, assim, é somente quando a essência, né, passa a existência é que ela está presa a um tempo e a um lugar, é que pode haver essas interações, ou essas relações de destruição, né? Passa a existência quando a infinidade de partes extensivas encontra-se determinada de fora lhe pertencer sobre tal relação característica. Pedro tem as suas partes extensivas, né? Tem sua essência, e Paulo tem outra, né? E entram em relações, né? São partes extensivas infinitas que entram em relação. Antes eu não existia, antes Pedro não existia, antes Paulo não existia. Na medida em que não tinha essas partes extensivas, né? Só existia a essência, mas não tinha as partes extensivas. Quando nasço as minhas partes, as minhas infinidades de partes extensivas que me caracterizam entram em relações com outras partes extensivas, né? E assim é determinado de fora uma relação, certo? Com outras partes. Nesse momento eu tenho uma relação com um certo tempo e lugar, ok? Só pode ter oposição na existência. Nas oposições entre indivíduos, trata-se sempre de saber sobre qual relação vão entrar em tais conjuntos infinitos de partes extensivas. Um exemplo, né? Deleuze vai dar um exemplo aqui. Ele e um cachorro, né, entram numa briga disputando um pedaço de carne, certo? Eles querem assimilar as partes extensivas da carne. Então aí você entra no domínio das oposições, certo? Você é claro, vai ser destruído pelo mais forte, você pode ser destruído pelo cachorro, né? Ele pode ter ser mais potente que você, né? Vocês estão no domínio da existência. E o que seria a morte, né? Exatamente, a morte é quando as partes extensivas que me pertencem, sobre minhas relações que me caracterizam, cessam de me pertencer e passam a uma outra relação, né? Ou seja, vai caracterizar outros corpos, que é exatamente a carne que digamos, Deleuze e o cachorro estariam brigando, certo? As partes extensivas da carne vão caracterizar outros corpos, certo?
E assim, eu não tenho mais parte extensiva a ser efetuada, né? Não tem mais efetuação das partes extensivas, ok? Entretanto, Deleuze vai dizer, né, que para Spinoza as relações são independentes dos seus termos, né? As relações elas sempre estão acontecendo independente dos seus termos. As relações têm uma verdade infinita. Há uma atualidade na relação não efetuada, certo? Há uma atualidade na essência, pois a essência não é uma parte extensiva, é uma parte intensiva, é um grau de potência, certo? Então, existe uma dupla eternidade. A eternidade da relação em si, que ela acontece infinitamente sempre, das relações que me caracterizam, que elas continuarão havendo as relações sempre, certo? E a eternidade da essência singular que me constitui, que não pode, a essência singular, ela não pode ser afetada pelas partes extensivas, certo? Então, nesse sentido, ela não pode ser afetada pela morte. A essência, ela não é afetada pela morte, certo? E as essências, elas continuam em relação. Ou seja, mesmo depois da morte, a essência continua e ela continua em relação. As essências, né? As essências, ok? Que são os graus de potência. Todas as relações se compõem ao infinito seguindo as leis das relações. Então, assim, as relações sempre estão acontecendo ao infinito, certo? E nesse sentido, não existe oposição nas essências. Por quê? Porque as essências, elas são puro grau de intensidade, certo? E elas convêm com todas as essências. Elas sempre convêm, não há oposições. Porque as partes extensivas não se relacionam, mas elas convêm umas às outras, sempre. As oposições só acontecem na existência no momento que minhas partes extensivas, elas me pertencem provisoriamente, que é o momento que você, né, está vivo, ok? Isso não quer dizer, porque tem a essência, que somos imortais, né, como vem trazendo no platonismo, certo? Mas Deleuze vai dizer que somos eternos, né? Spinoza vai dizer que somos eternos. Mas existe uma diferença entre essa questão da eternidade e essa questão da imortalidade. Um exemplo, né? Pedro passou a sua vida toda no primeiro gênero de conhecimento, certo? Por quê? Porque você passar para o segundo gênero de conhecimento, Spinoza vai dizer que vai exigir pelo menos um pouco de filosofia, certo? Então, esse indivíduo passou a maior parte da sua vida no primeiro gênero de conhecimento. Ele não experimentou a eternidade, certo? Ele não teve a experiência do eterno. Por quê? Porque ele esteve sempre no primeiro gênero de conhecimento. Entretanto, Pedro, por algum segundo, por algum momento, ele teve alguma compreensão da vida, né? No momento que ele teve alguma compreensão, que ele vai dizer, Deleuze vai dizer que sim, que todas as pessoas podem ter esse segundo de compreensão, mesmo você sendo uma pessoa cretina ou uma pessoa miserável em sua existência, tem sempre um momento de pensamento, um momento em que você consegue sair um pouco do primeiro gênero de conhecimento e você compreende alguma coisa, certo? Você teve um tipo de intuição, por exemplo, uma compreensão da natureza, alguma coisa, uma compreensão de uma relação. Então, ele vai dizer que poucas pessoas são completamente idiotas, embora exista, né? Ok? Ele vai dizer que há uma proporção na existência, certo? Há uma proporção na existência. Essa proporção da existência é um assunto de proporção, não se trata de renunciar, não se trata, por exemplo, há uma proporção da existência, você pode viver proporcionalmente só no primeiro gênero, no segundo gênero, no terceiro gênero, certo? Mas digamos que você queira viver no segundo ou no terceiro gênero, mas
certo? Não significa você renunciar, certo, às suas partes extensivas, se retirar das relações, como alguém que poderia ser um eremita ou uma asceta, certo? Na verdade, Spinoza não concorda com isso. Deleuze vai dizer que acha o asceta uma pessoa bastante suspeita, que pode ter um certo ódio à vida, certo? Uma maldade contra o mundo, contra a vida. E Spinoza não diz isso, não diz que deve ser uma asceta, né? Ao contrário, estejam atentos às suas existências, pois somos as três dimensões ao mesmo tempo. As partes extensivas são as ideias inadequadas, né, que é o reino das paixões, que decorre das ideias inadequadas. Quando chega algum conhecimento, chegam as noções comuns das ideias adequadas, é o reino da intensidade, certo? Temos proporções entre ideias adequadas e ideias inadequadas, né? Entre os afetos, paixões e as compreensões das relações, né? As ideias adequadas são os afetos ativos, né? Quando você compreende uma relação, ou quando você entra num pensamento intuitivo, certo? Quando você entra no reino das potências, né? Você tem ideias adequadas e afetos passivos, ativos, quer dizer, você não está mais tendo afetos passivos como o reino das existências, né? Que é das partes extensivas, certo? Não se trata de você desprezar as partes extensivas, isso seria o mesmo que se matar, né? Não se trata disso, certo? Por quê? Porque estamos sujeitos, sim, às partes extensivas e temos, sim, que tê-las, né? Mas se tem uma boa proporção de ideias inadequadas e ideias adequadas, uma boa proporção de ideias adequadas, afetos ativos, estou bem, certo? Mas se eu só tenho ideias inadequadas, estou à mercê, né, das paixões, dos encontros, certo? Se eu vivi toda a minha vida apenas nas partes extensivas, os afetos, paixões passivos, quando a morte chega, certo? Eu não experimento a eternidade. Morre maior parte de mim, ok? Isso é uma questão de proporção na existência, certo? Se passei uma vida com um grande número de ideias adequadas, afetos ativos, nesse momento, quando eu morro, né, morre só uma parte de mim, porque eu experimentei a eternidade, eu sou eterno, experimento que sou eterno, experimento agora. Isso não quer dizer, ele não está querendo, eu experimento agora na existência que sou eterno, certo? Isso não quer dizer que ele esteja falando que, quando ele vai falar de ser eterno, ele não está falando que a alma sobrevive ao corpo. Isso é uma ideia platônica, não fala disso. Essa ideia da imortalidade da alma é uma ideia de Platão, né? Ele não está querendo falar disso, ele não está falando de um antes e um depois, antes da reencarnação e depois da morte, não. Spinoza opõe a eternidade, opõe exatamente essa ideia da eternidade à imortalidade, né? Porque do ponto de vista da imortalidade, a alma é imortal. Para Spinoza não existe o antes e o depois, ele não está preso a essa ideia do tempo, certo? Quer dizer que sou mortal e experimento que sou eterno, é isso que ele está falando, certo? Não quer dizer antes e depois. Você, sendo mortal, você experimenta que é eterno. Você experimenta agora, algo que não pode estar sob a forma do tempo, algo que não está preso ao tempo, ok? É assim que você experimenta a eternidade. O que quer dizer tempo? Tempo é esse momento em que as partes extensivas, exteriores umas às outras, estão em relação sob o modo tempo provisoriamente, né? Mas as partes intensivas, a essência, elas não são partes que tenho, elas não me pertencem, certo? É uma parte que sou. Ou seja, eu sou uma potência, eu sou um grau de potência, eu sou um grau de potência intensivo, eu sou um grau de potência de Deus, ok? Esse grau de potência, a parte intensiva, é a potência de Deus. Experimentar que eu sou eterno é experimentar que partes, no sentido intensivo, coexistem e diferem em natureza de partes no sentido extensivo. Ou seja, existe uma coexistência, né?
das minhas partes extensivas e da minha parte intensiva, né? Só que elas diferem, certo? Então, ao pensar no critério da proporcionalidade das partes intensivas e das partes extensivas, é um modo de existência porque é importante você saber o que é realmente importante na vida, o que são bênçãos, o que você pode dar a si mesmo como bênção, certo? E o que é o contrário, que serve apenas para satisfazer a si, satisfazer as suas partes extensivas. Existe uma diferença, né? Como é que você pode experimentar o eterno? O que decorre das suas partes extensivas e o que decorre das suas partes intensivas em vida? Como você vai experimentar o eterno, né? Então, agora Deleuze vai tratar sobre essa questão, a questão do suicídio, certo? Que, embora o indivíduo vá ao encontro da morte, certo? Ele vai dizer que é um tipo de vida que vai encontrar uma vida inadequada, certo? O Deleuze, ele cometeu suicídio, mas ele já estava perto da morte, né? Ele estava com câncer elevado, né? Não era uma vida inadequada, não se tratava disso. Eu acho que ele não queria ficar em hospitais, né? Já que o câncer já estava avançado, né? Então, assim, é um tipo de vida que, né, a pessoa que comete um suicídio que só tem uma vida inadequada, com pensamentos inadequados. Por quê? Porque por natureza a morte só vem de fora, ela não vem de dentro, certo? É a lei das partes exteriores. É só nas partes exteriores que encontramos a morte. Não há morte que vem de dentro. O Deleuze vai dizer que essa ideia de pulsão de morte para Spinoza é um conceito grotesco, certo? O que faz com que as partes extensivas deixem de pertencer está sob o domínio de acidentes extrínsecos. Spinoza diz: eu estou aberto a todo este mundo de exterioridade. A morte necessariamente vem de fora, jamais vem de dentro, ok? Não há interioridade em Spinoza, certo? A essência é definida como interioridade. Mas o que significa isso, né? Já que Spinoza não tem interioridade? Quer dizer que a parte intensiva tem interioridade, mas em que consiste? Em um grau de potência. A interioridade é um grau de potência de Deus. É a maneira como esse grau de potência compreende os outros graus de potência. Ok? E os graus de potência compreendem os outros. Mas eles não se confundem, eles são essências singulares. Tem potências superiores e tem potências inferiores, mas todos convêm, certo? Umas com as outras. Os afetos das partes extensivas permanecem como afetos de exterioridade, certo? Não passa para a essência, ok? Um afeto-paixão do primeiro gênero não passa para a essência. O mundo do inadequado é o mundo dos signos equívocos, né? Equivocados. Se você se arrasta no primeiro gênero de conhecimento, se arrasta no pior das existências e permanece nos signos equívocos, nos signos que estão equivocados. Os signos que estão equivocados é a lei da morte, né? Por quê? Porque se você viver só no primeiro gênero de conhecimento, né, das relações das partes extensivas, dos afetos, paixões, quando você morre uma parte de si mesmo. Você não experimenta o eterno, né? Toda subida ao segundo e terceiro gênero de conhecimento é suprimir ao máximo os signos equívocos, né? As percepções equívocas, os afetos, paixões. Mas o que são os signos equívocos, né? O que você faz que é a maior parte de você mesmo? O que você faz que sobrevive à morte, à velhice? Aí eu vou dar um exemplo aqui. Se eu passo a maior parte da minha vida mortal, né, digamos, né, da minha parte mortal, fazendo algo que está ligado só a essa questão das partes extrínsecas, de você se satisfazer, certo? Quando chega a morte ou a velhice, você se desespera, certo? Você morre por inteiro.
Um exemplo aqui, né? Se eu passo a maior parte da minha vida vivendo para cultuar o meu corpo ou vivendo para uma vida apenas sexual, um exemplo, né? Não estou fazendo críticas à sexualidade, mas eu vivo só vivendo essa questão da sexualidade, só voltado para o sexo, para o corpo, ou digamos para o dinheiro, para satisfazer necessidades materiais apenas, né? Necessidades materiais, ou né? Quando chegar a morte, né? O sujeito morre, né? Morre mesmo e pode entrar assim em desespero, né? Porque só morrerá assim, porque não experimentou o eterno. Bom, gente, aqui eu trouxe, eu concluo aqui, certo? Esse aqui foi o penúltimo capítulo desse livro, que eu até gostaria de ter mais capítulos, porque gosto muito desse livro, certo? E importante, né, para o meu pensamento. E logo eu estarei com o último capítulo do livro. E eu agradeço por quem assistiu. Muito obrigada.